maravilhosa, sempre é maravilhosa, venha sobre nós esta noite. Cobre-nos com o teu sangue. Deus nos fortalece pelo teu Espírito. Nós por nós mesmos não somos nada nem ninguém, mas o Senhor que nos ama de uma maneira especial é aquele que pode todas as coisas da nossa vida. A igreja é tua, o povo é teu, somos ovelhas do pasto do Senhor. E nós pedimos ao Espírito Santo que esta noite ao fraco fortaleça, ao cansado revigore, Senhor, as suas forças, ao desanimado que tome posição em nome de Jesus, que toda palavra contrária, sentimento contrário, tudo aquilo que o inimigo quis talvez arrancar, levar embora, esta noite ele é obrigado a devolver e o Senhor vai multiplicar. Nós te agradecemos e pedimos para o Senhor falar conosco, no nome de Jesus o Salvador, e a igreja fortemente diz amém. Graças a Deus. Queria que você pudesse acompanhar a leitura da palavra, abrindo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. É um texto até conhecido nosso sobre isso. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu prego para seres humanos, prego para mim. E talvez você já deva ter se perguntado na vida, por que isso comigo? Quem já se perguntou, por que isso comigo? Seres humanos normais, somos cristãos, mas a gente está sujeito às mesmas situações que quem não é cristão passa. E às vezes a vida nos traz algumas situações e circunstâncias que a gente não sabe por quê. E às vezes, por não saber porquê, alguns são aprovados, outros são reprovados. Por que que algumas coisas acontecem com você e não comigo, e comigo e não com você? Deus tem uma forma, um jeito todo especial de cuidar da gente. E mesmo quando as coisas parecem estarem perdidas, mesmo quando nós parecemos estar esquecidos, mesmo quando os outros estão vivendo aquilo que você gostaria de viver e não está vivendo, isto não significa que Deus não está cuidando de você, do seu futuro, da sua casa. E poderoso é Deus para transformar toda a situação contrária daquilo que você possa estar vivendo. Como cristão, como servo de Deus, eu também oro, também tem coisas que a gente gostaria de estar vivendo e ainda não está. Mas Ele é fiel. Ele é fiel. Verso de número 6 do 1 Samuel 16. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém até aqui. Eu acho fantástico a ação do Senhor, do Espírito Santo, de falar com a gente, né? De revelar coisas que
não revelou para outros. Esse texto tão lido, tão estudado, tão precioso, tão inspirador, Deus sempre fala coisas diferentes e revela o que Ele quer falar conosco. Eu conheço a história um pouquinho de Davi, você conhece? Esse moço não tinha nem dentro de casa credibilidade. A amabilidade também não era comum à vida de Davi. O pior serviço para um hebreu, àquela época, era cuidar de ovelhas, porque ele teria que estar fazendo funções e que eram muito desfavoráveis. E eu estava olhando a biografia de Davi e pensando, acredito que o próprio Espírito Santo, o trabalho do pasto, o que é trabalhar no pasto. Eu não sei se você já conheceu ou conhece pessoas que trabalham na zona rural. Irmãos, trabalhar no sol pesado, por mais que você se levante, tome seu belo banho, se perfume, você, em determinado horário do dia, o serviço de roça é muito pesado. Quem trabalha também com cuidar de animais é um trabalho pesado. Você está sujeito a muita coisa. Você não tem, talvez, aquele mesmo estilo de vida de quem trabalha no escritório, com todo respeito. Porque o trabalho braçal, lidar com gado, ovelha, demais a labuta da roça, é algo que traz peso físico, peso mesmo. Pessoas que, às vezes, 6 da manhã eu estou passando pela estrada e já vejo alguns homens lá, já estão desde 5, de 4h30, trabalhando na zona rural. Eu olhei para esse texto com um olhar que o Espírito quis me conduzir. E eu fiquei pensando nos odores, cheiro que o pasto gera. É muito bom, quem não tem chácara, falar como eu gostaria de ter uma chácara. Até o dia que tem. Porque chácara dá trabalho. Manter limpo, a grama parada, o mato, a horta limpa. É bom chegar lá e pegar o pé de frutas bonitinho, frutificando. É bom olhar ovelhinhas, gado, tudo lá. Mas isso dá o trabalho. Mas não é só trabalho. Por mais que meu conhecimento seja pequeno sobre isso, eu quis também buscar um pouco mais. Porque quando eu passo pela zona rural, quando eu estou em alguma zona rural, eu fico olhando nos traços do homem do campo. Um rosto queimado de sol. As rugas são mais acentuadas, tanto eles quanto elas. Mãos calejadíssimas. Alguns homens, as mãos deles são mais ásperas, às vezes, que uma lixa. Pegam na enxada, capinam, fazem, casqueiam animais, cuidam. Alguns têm marcas no seu corpo, de coices que levaram. Alguns se cortaram no maquinário. Gente que já perdeu algumas partes do corpo, alguns órgãos, cuidando de animais. Eu olho para esse texto e pensando no menino que estava no pasto. E aí eu fui buscar algumas informações que, por causa de muitos fatores, e de quem trabalha no pasto, o odor, ele é forte. E esse odor pode se dar por causa de animais, por causa de manejo de pasto e também pela decomposição de matéria orgânica. Esses homens estão lá, eles têm que conviver com tudo isso. Esses odores podem variar de intensidade e de natureza. E depende das condições ambientais e do tipo de atividade que eles realizam. Quem cuida de animais, inevitavelmente vai acabar se acostumando com o cheiro das fezes de animais. O que para o da cidade traz um certo ar, para quem é da roça, para quem mexe com animal, isso já é comum. A urina, as fezes, a decomposição do material orgânico, outros fatores, outras situações
que acabam gerando um odor, um cheiro forte. E não tem jeito, você precisa trabalhar, você precisa se cuidar das suas atividades, melhor dizendo, e aquilo impregna. Tem odores que impregnam na roupa. Tem odores que é difícil para fazer uma lavagem específica, porque o cheiro fica ali. E geralmente, essas pessoas que estão lá, cuidando de animais no pasto, elas vivem com alguns fatores de origem desse cheiro. O primeiro fator que gera um cheiro forte, um odor forte, é a presença de animais. Então é gado, cavalo, ovelhas, e que no pasto esses odores se relacionam à urina, a fezes e à transpiração. Tem que pegar o bezerrinho novo que nasceu, está suando, acabou de sair, estourar a placenta. Tem que pegar o bichinho que está machucado, sangrando, mancha a roupa, suja a roupa, aquilo fica ali. Às vezes tem que andar quilômetros com aquele bicho para levar de volta. De maneira que um dos odores que impregna a vida de quem cuida do pasto é o cheiro de animais. E não é só o cheiro gostoso, porque é legal você ver. Mas você tem que entrar, limpar a ferida, limpar a urina, limpar a fezes, limpar o curral, cuidar, passar remédio. E esse cheiro, ele às vezes não é bom, ele é ruim. E a quantidade e a intensidade desses odores também dependem do número de animais e do tipo de manejo de limpeza no local. Às vezes o leite que a gente consome hoje está um pouco mais industrializado. Mas você vai no curral, na mangueira, esses homens estão lá com um banquinho trançado na cintura e estão amarrando as pernas da vaca, cuidando da ovelha, ordenhando. Ali, às vezes, os bichos fazem as suas necessidades. O cheiro da ração, da cevada, é muito forte. E dependendo da quantidade de animais, o cheiro é menor, médio ou muito forte. Outra coisa que gera um fator de cheiro, de um odor muito forte, é a decomposição. É aquela matéria orgânica que está lá, são restos de plantas, de fezes, de resíduos, que liberam odores característicos da matéria que está em composição. Você pega, por exemplo, quem já trabalhou com cevada, sabe que você, para preparar, para dar para a ovelha, dar para o cabrito, até para o próprio gado, você deixa ela um tempo de molho, e depois que você pega, que ela dá estufada, aquele cheiro é forte. Mistura isso com suor, mistura isso com fezes, mistura isso com cheiro, eu quero dizer, de plantas que estão mortas. A planta é bonita, a rosa é bonita, mas quando ela morre, ela também não tem um cheiro gostoso. É interessante que esse cheiro, ele faz parte da vida, não é gostoso, mas faz parte da vida de quem trabalha no pasto. Outras coisas que trazem um odor forte é a presença de plantas específicas, algumas delas são leguminosas, que trazem odores característicos como proliferação de micro-organismos. Então, pessoas que são relutantes a enfiar a mão na sujeira, relutantes a mexer com o farelo, relutantes a mexer o coxo, relutantes a raspar aquele cheiro pesado do que está putrificando, aquilo que não está gostoso, mas ele está acostumado com isso. E é interessante que quem trabalha no pasto, isso faz parte, com chuva, sem chuva, sábado, domingo e feriado. Quem tem animal ou animais e cuida do pasto, não tem feriado. Se ele precisa viajar, sair, ele tem que deixar alguém, porque os bichos precisam comer. E precisa cuidar da higiene. Se você não cuidar da higiene dos animais, alguns pegam doença, vão ficar infectados e vão morrer, e pode prejudicar uma série de fatores. Mas há outros odores comuns para quem trabalha no pasto. O amoníaco, que é associado à decomposição de matéria orgânica, à urina de animais. Aquele cheiro é muito forte, é um mau cheiro. O H2S, que é o gás sulfídrico, que pode ser liberado pela decomposição anaeróbica da mesma matéria orgânica, especialmente em áreas úmidas. Eles precisam pisar naqueles lugares umidificados, mal cheirosos, pisar sobre algumas coisas que não são gostosas, e aquele cheiro entra na vida, na mente, já talvez não tem nem mais memória daquilo, não faz mais estranheza. É um trabalho pesado. Outras coisas, outros fatores,
é o odor das plantas, porque algumas delas podem trazer odores adocicados e outros muito mais fortes, ruins até. E o impacto desses odores, eles são intensos. Quanto dos animais, eles podem causar desconforto e afeta até o bem-estar deles. Mas você que é cuidador de pasto, você que é pastor de ovelha, você que cuida de animais, independente do bicho ficar doente, vomitar, urinar, você precisa cuidar. Precisa manter, a cadeia alimentar precisa acontecer. Também para a saúde humana, esses odores fortes podem causar irritação respiratória, desconforto em pessoas que trabalham e vivem próximo ao pasto. Quando a gente passa pelo canavial, por fazendas e sítio, é bonito ver os bichinhos, etc. Mas o leite que chega na nossa casa, a carne que chega sobre a nossa mesa, tem um trabalho fora do comum para nós, para essas pessoas. E nós encontramos para o próprio meio ambiente uma outra situação, que o próprio meio ambiente vai produzindo gases, num efeito estufa. Essa mistura de todas essas coisas que eu vou falando para você, como o metano, gera um odor que contribui até para mudanças climáticas. Meu Deus, quanta coisa! E estes homens que cuidam de pasto, que cuidam de bichos, eles não podem ter luxos. Alguns não têm luva. Eu já criei animais por um tempo e eu sei que às vezes quando o bicho está ali passando mal, vomitando, você precisa ser rápido. Você não pode ter alguns conceitos, senão o seu bicho vai morrer. Desde o parto de uma ovelha, de um cabrito que às vezes está enroscando, você precisa enfiar a mão, ajudar, porque senão vai morrer, o cordão umbilical vai sufocá-lo ali. E nessa hora você vai pisar em cima daquilo que você não gosta, você vai sentir aquele cheiro, às vezes você vai ter que ficar segurando por um tempo. Esse é o trabalho da luta de quem está tendo que conviver com os odores do pasto. Mas também tem os desafios dentro desse critério para quem apacenta ovelha. E eu fui ler um pouco mais. A primeira coisa que é desafio para quem cria ovelhas é a situação climática. Porque ele precisa lidar com sol intenso, com chuva, com frio, com ventos fortes e outros elementos da natureza que pode ser desgastante. Quem cuida de animais, de ovelha, o pastor de ovelha, aqui no contexto agropecuário, ele luta com essas coisas. É o sol, é a chuva, é o frio, é vento forte, além dos outros fatores, como os odores que impregnam. Você conhece a história de Davi, que cuidando das ovelhas do seu pai, que era sustento da sua família, ele cuidava para que aquilo fosse sustento para a família. Os irmãos mais velhos não cuidavam. Aquela função diminutiva para alguns era que sobrava para Davi. E é interessante que Davi, você olha lá, que ele teve que enfrentar urso e leão. Porque em algumas das histórias, antes de Davi ser rei, o leão e o urso tentaram, e o texto diz que quando ele vai falar com Saul, teu servo enfrentou leões e ursos, ele diz que numa das vezes, esses animais abocanharam a ovelha, e Davi, o menino, esse que nós escrevemos aqui, de frágil aparência, apesar de bonito, de pequeno, ele pegou o seu cajado e lutou com o leão, arrancou a ovelha da boca do leão, e ainda que a ovelha tivesse ficado machucada, e é muito provável que quem luta com leão e luta com urso, não sai sem arranhão. Só de rolar para o chão, cair em cima de pedra, bater com a cabeça em algumas coisas, as unhas afiadas do leão, os dentes do urso e do leão, óbvio que isso pode ter gerado cicatrizes, feridas, que tiveram que passar ungüentos depois. Ele enfrentou, venceu, mas trouxe no seu corpo marcas. Outro desafio, além das condições climáticas para o pastor de ovelha, é os animais selvagens.
É proteger o rebanho de predadores como lobos, ursos, leões, que pode atacar as ovelhas. E isso exige coragem e habilidade. Até para defender, você precisa saber como vai defender. Imagine Davi chegando e dando um puxão de orelha no leão. Estava morto. É coragem. Porque numa geração que alguns têm medo de barata, vai enfrentar urso, vai enfrentar leão. Davi lutou com o urso, pegou na barba dele e rolou para o chão. E quem lida com o pasto e lida com os animais e com a ovelha, o segundo fator dentro disso são os animais selvagens. São os ataques que vêm ao rebanho. E o pastor vai à frente. Toma sobre si aquela responsabilidade. A família está lá na casa. Os amigos estão nos seus lares. Mas o pastor de ovelhas, ele está lá. Atento. À noite o pastor de ovelha não pode dormir. Porque se ele dormir, é na maneira sorrateira que vêm os animais selvagens. E ele precisa estar atento para defender o rebanho. Outro fator sobre isso são as doenças e acidentes que acontecem com quem cuida de ovelhas. Isso é algo interessante, porque ovelhas podem adoecer, sofrer acidentes, exigindo cuidados veterinários e atenção constante. Aquela parábola que diz que ele deixou as 99 e foi atrás de uma, representa muito bem o fato de que uma ovelha se desgarrou e ela caiu num determinado lugar, foi a um determinado penhasco, e ele, o cajado que tem a forma de um arco, ele vai naquela figura, o bordão para defender, e o cajado, ele pega por aqui da ovelha, do animal, e o puxa em condições fora do normal. Às vezes pendurado de cabeça para baixo, às vezes lutando com outro animal daqui, tirando a ovelha daqui. Isso é incrível, porque ele tem que viver com isso. Outro fator é o terreno acidentado. Pastorear em áreas montanhosas ou com obstáculos pode ser perigoso e cansativo. Tem que saber aonde está pisando. Tem que tomar cuidado. A ovelha, ela é um pouco inocente, ela é sem raciocínio. Então, muitas das vezes, a ovelha, ela enfia a cabeça na água para beber e ela molha a lã do rosto. E ela, às vezes, vai passar por baixo de alguns lugares, como arame, como alguns obstáculos, e ela enrosca a sua pelagem lá. E, às vezes, sai o pelo, machuca. E este fator, o pastor precisa estar lá. Ele vai trabalhar com aqueles animais. E o solo às vezes não é bom, é montanhoso, às vezes é escorregadio, às vezes é íngreme demais. E isso traz marcas. Não dá para esticar um colchão ortopédico no meio do pasto e dormir. Todo mundo pode dormir. Todos podem descansar, mas o pastor de ovelhas, ele não descansa como os outros descansam. Ele tem uma preocupação. Ele tem que zelar. Às vezes o terreno é perigoso. E ele tem um rebanho, ele precisa proteger. Ele precisa, às vezes, isolar os animais num determinado canto. E ele fica numa condição de risco, mas é o seu papel. Outra coisa que a gente encontra é a falta de recursos. Em algumas regiões, pode ser difícil encontrar pastagens adequadas ou águas para o rebanho. E aí o pastor precisa andar, achar, deixar elas protegidas, arrumar água boa, potável para elas, deixar elas totalmente em condições de alimentadas e também com água, para que elas não possam morrer. E é interessante porque isso às vezes ele tem que andar. Eu queria que você pensasse, dando uma rápida palavra sobre as dificuldades do pastor Davi. Esse moço está vivendo isso. Eu diria para vocês, não mudou. Eu acredito, vejo, leio, gosto de conversar com pessoas que mexem com essa área, e o cansaço, o desgaste é o mesmo. Às vezes eu, com alguns amigos da roça que eu converso com ele, falo, e aí? Ele falou, eu não posso, domingo, porque
tem que cuidar dos bichos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você olha para a mão de alguns toda marcada, cortada, calo, feridas, cicatrizes, rosto marcado. Aquela expressão de sol queimado de trabalho, não é de praia, nem de piscina. É de alguém que está ali no dia a dia lutando para levar o pão para dentro de casa. E não é um pão, às vezes, de luxo, é um pão abençoado. Mas é um serviço extremamente exaustivo. Não bastando isso, Davi ainda tinha que viver com hostilidade de dentro de casa. Esse serviço, além de pesado, de hostil, ainda tinha que conviver com os seus irmãos, sua família, como lhe tratava. Na verdade, irmãos, tudo era contra para Davi ser escolhido para ser rei. Tudo. Não tinha as mãos finas, não era alguém que cheirava muito bem, não era alguém que deixava de trazer marcas, ele tinha marcas, ele tinha cicatrizes, ele tinha calo nas mãos, ele tinha noites sem dormir, ele tinha dias em comer rápido, às vezes não comer. E se você comparar o sofrimento do pasto, se você comparar as perseguições do pasto, como que Deus pode escolher alguém desse nível, desse calibre, para ser o novo rei de Israel? Davi não tinha nem credibilidade. A credibilidade dele dentro de casa era zero. O texto mostra o quanto Eliabe e o quanto Abinadab, o jeito que o trataram. Nem para os irmãos de Davi, a aparência de Davi não era boa. Porque quem vive nesse ambiente de pasto, de sofrimento, de desgaste, sabe que às vezes a luta, quer ver um exemplo um pouco semelhante? Você acha que é fácil a vida de uma lavadeira de roupa à beira de um tanque ou à beira de uma lagoa? Nós temos no Brasil regiões que não têm água, como nós temos aqui. Essas pessoas, essas mulheres, às vezes elas têm que andar quilômetros com um pano na cabeça para lavar as suas roupas ali, esfregar nas pedras, molhar, torce ali, traz de novo, mesmo molhada, para estender em cima de um arame, de uma cerca. Vida difícil. E é óbvio que quem anda o dia inteiro no sol, terra seca, não está cheirando bem. O suor espelha os seus odores. O pastor de ovelhas, chamado Davi, ele também passou por isso. Então, quando Davi sentava-se provavelmente para alimentar-se, é possível que houvesse um narizinho meio torcido. Você está fedendo, cara. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Estão comendo a carne que ele ajudou a cuidar. Estão tomando o leite que ele ajudou. Mas ninguém vai lá ajudar. Aí você se pergunta, por que isso aconteceu com Davi? Talvez seja também uma pergunta que você já pode ter feito a você. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso na minha vida? Por que essas coisas estão comigo acontecendo? Fulano nem serve a Deus e tem uma vida melhor. Ou fulano é relaxado com Deus. Eu sou fiel, fulano não é fiel e parece que as coisas vão bem. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tira os olhos da gente um minuto sequer. Um minuto sequer. Se você olhar para os atributos físicos, fora do padrão de um rei, olha para a aparência de Davi, aquilo tem jeito de rei. Davi tem compleição física de rei, porque o filme Shrek, né, o desenho, você olha no primeiro momento o príncipe, que é uma coisa anedota, ou nos filmes da Disney e outros tantos, o príncipe sempre é bonitão, sempre lindão, cheirosão. É esse que vai reinar. Mas na vida prática, aqui no caso da Bíblia,
o futuro rei de Israel não tem jeito de rei, não tem cheiro de rei, não tem atributos físicos, não é um cara do corpo malhado em academia, não pode fazer uma alimentação controlada pelo tal do especialista. Come em pé, come rápido, dorme pouco, toma sol, toma chuva, tem marcas no corpo, sofre perseguição. E olhando para o texto, ele não tem nem jeitão de quem pode suportar uma coroa. A outra coisa é que para o próprio profeta e para o povo, Davi não tinha nenhum atributo positivo para ser escolhido. Mas Deus não nos ama e nem nos escolhe por esses fatores. Porque se Deus dependesse de nos amar pelo nosso cheirinho gostoso, se Deus dependesse de nos amar pelos nossos atributos físicos, ora, a começar de mim, talvez não fosse suficiente para Deus amar. Quando a gente olha para Davi e vê o profeta recebendo uma ordem de Deus, dizendo assim, vai até a casa de Jessé, para de ficar orando por Saul, que eu já rejeitei. Porque lá na casa dele eu já escolhi quem vai ser o novo rei. Aí você, lendo comigo, você fala, o novo rei fede, tem odor, o novo rei tem marcas, o novo rei tem aparência de cansado, o novo rei, ele goza da falta de credibilidade dentro da sua casa, sim. O próprio pai apresenta os 7 filhos, como se não tivesse Davi. O profeta fala, mas eu tenho certeza que Deus falou comigo. Ele fala, acabaram-se os jovens? Aí ele fala, tem um, o que está lá no pasto, esse que vive esse contexto aqui. Você olha esse menino chegando com o seu mau cheiro possível, com o rosto queimado, com as mãos marcadas, cicatrizes, sem saber o que vai acontecer naquela sala, naquele cômodo. Mandaram buscar ele, não foi por misericórdia do pai, nem foi misericórdia dos irmãos, nem foi misericórdia de Deus. Foi Deus quem disse para Samuel, nenhum desses aí é o que eu desejei, que eu escolhi. E é quando esse moço, esse pastor de ovelhas, chega com todas essas características que eu disse a você, dentro da sala, imagine os irmãos de Davi, só me falta essa. Será que é esse Zé? Será que é esse aí? E não é que foi? Foi esse menino, esse pastor do pasto, que Deus o escolheu. Eu estava pensando, por que algumas coisas acontecem com a gente? Por que as coisas para a gente é mais difícil do que para os outros? Por que para algumas situações a gente rala mais, sofre, é frustrado, abandonado, desgasta mais? Por que com algumas pessoas não é tão fácil como para com outros? Por que a vida dos outros, às vezes, parece uma novela, parece um filme romântico, os filhos não dão problema, casamento não tem crise, não falta dinheiro, todo mundo tem saúde, carro bom, casa boa, roupas boas, mas a gente, às vezes, não está vivendo com toda essa atmosfera. E sabe de outra coisa, irmãos? A gente também não acerta sempre. Nós erramos muito mais do que acertamos. Mas, apesar dos nossos erros, apesar de Deus nos conhecer em mancada, apesar de Deus nos conhecer em situações não gostosas, a Bíblia diz que o amor de Deus não muda para com a gente. Deus continua nos amando, mesmo quando a gente erra.
Deus sabe quando a gente acerta, mas Ele também sabe quando a gente erra. E é interessante que, quando nós olhamos para a biografia de Davi, fica claro algumas coisas para a gente receber de Deus essa noite. Que quem nós somos na essência vai refletir o nosso coração. Aparências levam muitas pessoas a fazer alianças erradas. Falar um português correto pode levar algumas pessoas a tomar decisões erradas. Não que seja errado falar um português correto, falar 3, 4 idiomas. Mas o que o texto mostra é que para Deus, não é a pele esticadinha, não é o cheirinho gostoso, não é a mão sem calo. Para Deus, não são os cabelos sedosos hidratados. O que conta para Deus, o critério de Deus para posicionar, elevar, consagrar, dar, abençoar algumas pessoas, diferente das outras, chama-se a nossa essência. Porque a nossa essência vai refletir o nosso coração. Não escapa. O coração de Davi, quando ele fala com Saul, dizendo: o teu servo lutou com o urso, lutou com o leão e os defendeu. Ele disse: eu não posso lutar com essa roupa, com essa armadura. Eu vou na força do Senhor. Eu vou lutar do meu jeito. Para Deus a essência, a sua essência, a nossa essência, é o que Deus aprecia. Tem gente que fala bonito, que dá tapinha nas costas, mas é um crocodilo. É falso, é hipócrita. Tem gente que vive em berço de ouro, mas a essência é podre. Tem gente que você olha para ele, você dá ele como perfeito, mas Deus conhece. E por que Deus às vezes pega o pastor do pasto e põe no trono? É por causa da essência. Porque a nossa essência vai refletir no nosso coração. O nosso coração vai dar para o público, no exterior, aquilo que somos, aqui dentro. E para Deus, quando Ele escolhe Davi, fica claro que o ambiente não é critério para Deus usar alguém. Você que está vivendo num ambiente que não é o que você queria, numa atmosfera que não é a que você queria, num momento que não é o que você queria, você que está vivendo um ambiente contrário ao que você deseja, eu preciso dizer para você, isso não importa para Deus. Deus continua te amando apesar do ambiente contrário, apesar da atmosfera ruim, as marcas que o sofrimento do pasto traz também não impedem Deus nas suas escolhas. Nós, homens, olhamos para as marcas de algumas pessoas e dizemos: não quero mais, não serve mais. Tem coisas da vida que a gente nunca se orgulha de ter feito, de ter agido, mas a gente não pode voltar atrás daquilo que já foi feito. A gente não pode apagar algumas páginas da nossa vida. Se pudéssemos, apagaríamos, mas a gente não pode. Mas apesar de ter coisas na minha vida, apesar de ter algumas situações não bonitas na nossa vida, eu preciso dizer para a senhora que tem 70, 80, quem tem 14, para você que tem 30, que tem 20. Isso para Deus não diminui o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer você para Ele. Apesar das marcas que a gente tem, apesar das marcas do pasto, irmãos. E é interessante que com Deus geralmente é o contrário. Deus confunde os sábios e entendidos. Nós não tínhamos condições. E é isso que Deus faz. Ele pega vasos
como nós, vasos que não têm expressão, vasos que não têm honra, e Deus transforma em vasos de honra. Ah, irmãos, o amor de Deus é tão fantástico, o amor de Deus é tão extraordinário, que apesar das marcas que nós carregamos na alma, me permita dizer filosoficamente assim, apesar das cicatrizes do sofrimento que o pasto te fez passar, apesar do cheiro às vezes não estar bom, apesar de todas as situações adversas, apesar de você viver escondido, apesar de você viver recluso, apesar de você não ser desejado em alguns ambientes, apesar da indiferença ou da diferença que fizeram para você, apesar da hostilidade, apesar das promoções que deram para os outros e não deram para você, apesar dos convites para a mesa que não te chamam mais, apesar de no seu aniversário, apesar de no dia da sua profissão você poderia ter sido homenageado e não foi, apesar de você trazer na sua alma algumas tristezas pelos erros que você cometeu, apesar de você trazer em você angústias, decepções, e talvez nem você se aprove, eu quero dizer a você, pela força do Espírito Santo, que a sua vida tem muito valor para Jesus Cristo. Ele continua te amando. Quando as marcas são ruins, Ele diz, mas eu continuo te amando. Meu irmão, o que nós acertamos ou erramos, Deus vê e sabe quem é você. Deus sabe aonde a gente acertou, e Deus sabe aonde a gente errou. Deus primeiro nos conhece no pasto, são nos pastos da vida, são nos pastos da marca do sofrimento, do cheiro ruim, das suas dificuldades, das suas lutas, que Deus conhece a gente lá pela essência. O diabo achou que ele iria destruir a vida de Jó, e disse assim para Deus, também pudera, o Senhor lhe deu família abençoada, Deus só pode tocar, só não lhe mata. Depois ele se frustra e diz, também pudera, os bens, tira-lhe os bens, e você conhece a história de Jó. No final, Jó está todo cheio de chagas, ele está vivendo com a morte já dos filhos. A esposa de Jó, de ver o estado de angústia, de miséria que o marido vivia, ela disse, meu bem, amaldiçoa a Deus e morre logo. Porque ela mesmo não aguentava mais ver Jó naquele estado. Muita gente critica a mulher de Jó, mas é porque não é o seu marido que estava definhando daquele jeito. Aí a Bíblia diz que apesar de tudo isso, a essência de Jó brotou. O diabo teve que ver que a essência de Jó não era pelo dinheiro, não era pela saúde, não era pelo que ele tinha. Um determinado momento como esse, ele diz para a esposa, Deus me deu a vida, se Ele quiser tirar, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. Os moços na fornalha ardente, se Deus quiser nos tirar, Ele é Deus, se Ele não quiser, está tudo bem. Daniel, vão me jogar na cova, está tudo bem. Jogou na cova. Você olha a essência. Deus nos conhece primeiro no pasto. É no sofrimento que Deus nos conhece. Sabe aquelas frustrações na sua mente, que quase todo mundo tem alguma coisa assim. Eu não tenho capacidade de estar no altar. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Olha para a minha vida. Olha porque eu já fiz. Olha pelo que eu já passei. Olha para a história da minha casa. Olha para os meus erros lá de trás. Pois bem, querido, você pode pensar assim, mas Deus não pensa assim a seu respeito. Deus continua desejoso que essa pessoa que está do seu lado aí agora,
essa pessoa que está atrás de você, essa pessoa que está lá atrás, Deus está desejoso de encontrar você lá na eternidade para morar com Ele. Deus está desejoso. E tem uma outra coisa que eu preciso dizer a você pela força do Espírito: o seu resultado daquilo que Deus ainda tem para você nessa terra não acabou. Deus tem planos melhores para a tua vida. Deus tem planos melhores para esta casa. Deus tem planos melhores para a tua empresa, que você nem sabe que vai ter empresa. Deus já liberou algo extraordinário para a tua vida, para o teu ministério. Porque Deus nos conhece no pasto. Mas pastor, Deus não é onisciente? Mas é quando nós estamos vivendo com mau cheiro, vivendo com marca, vivendo com sofrimento, vivendo na angústia, vivendo com rejeitar de pessoas, vivendo toda a hostilidade, que Deus continua olhando e dizendo: mas Ele é bom, Ele ainda me adora, ela ainda clama pelo meu nome, ainda sobe para pregar, Ele ainda toca, Ele ainda trabalha na minha casa. Olha, largaram dele, excluíram ela, abandonaram ela, os amigos traíram, as pessoas abandonaram, mas Ele continua, Ele vem arrastando o pé para a igreja, Ele vem chorando, vem com dor, mas eu conheço a sua essência. Deus conhece a sua vida. As pessoas não te amam, nem te querem. Você está mancando com dor, triste, chorando por um ente querido que foi-se. Você está chorando por alguém que te ignora, seja uma filha, um filho, um neto ou uma neta. Você pode estar chorando por tanta coisa que não foi boa, mas Deus está dizendo: eu conheço a tua essência. Você é alguém que Deus ainda vai usar com muito poder e com muita autoridade nesta terra. Meu irmão, é do pasto, em meio às adversidades, oposições, ameaças, dificuldade, hostilidade, que Deus marca os seus. Deixa eu inspirar você pela fé que eu estou sentindo aqui essa noite. Com todas as marcas que você tem, com todas as hostilidades que você sofre, com todas as decepções que você passou, com todas as palavras ruins que lançaram sobre você, com todo o sofrimento que você passa, eu preciso dizer para a senhora, para você e para o senhor: Deus está te marcando, Deus está te separando, Deus está a te ungir para um tempo diferente. Olha para o texto, querido, que a hostilidade, as ameaças, dificuldade, adversidade não mudaram a essência de Davi. São nossas reações mediante as crises que mostram a nossa essência. Esse menino, ele tinha possível marcas, arranhuras, cicatrizes, não cheirava bem, não comia comida na mesa, não gozava de dormir dentro de casa com os demais irmãos, nem sempre. Esse menino aprendeu como você. Põe a tua mão sobre o teu peito se você tem fé. Esse menino, como você, já chorou talvez de madrugada, já enfrentou leão, já enfrentou urso, já enfrentou cara feia, já enfrentou pronto-socorro de madrugada, já ficou na fila 4, 5, 8, 10 horas. Você já teve que enterrar quem você amava, mas o Senhor te diz: eu te conheço, você é meu, você é marcado. Deus está te marcando esta noite. Deus está te marcando. O meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, meu marido me largou, a esposa me largou, mas Deus não larga de você. Deus não desiste de você. Não, Deus não desiste. Sabe, querido, são as nossas reações nas crises, são as nossas escolhas de mesas que mostram para Deus quais são os nossos princípios. Te ofereceram uma traição, te ofereceram um suborno, te ofereceram mudar de ambiente, te ofereceram dinheiro, te ofereceram presentes, te ofereceram um adultério, trair para ter uma casa melhor, para ter roupas melhores, te ofereceram
tantas coisas para que você pudesse ter um ambiente melhor, mas sabe o que você fez? Você continuou adorando, você continuou crendo, você continuou nas suas decisões. Você fez a escolha: se é para participar disso, eu não quero, porque as escolhas das nossas mesas mostram para Deus quais são os nossos princípios. Então nós não te queremos mais. Então aqui nessa empresa você não trabalha mais. Então a partir de agora você não é a pessoa mais bem-vinda entre nós. A partir de agora você não vai mais estar com a gente. Qual foi a sua escolha? Eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro ficar do lado da verdade. Eu prefiro sofrer com Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive. E se Ele vive, Ele vai fazer a diferença. Quem caminha com Deus vai construir coisas que ninguém ainda viu. Você recebe isso essa noite? Eu vou repetir para aqueles que têm fé no seu coração. Quem caminha com Deus vai construir coisas que ninguém ainda viu. O momento, querido, é importante. O momento que você está passando é importante, mas não é tudo na sua vida. O momento pode ser de dor, pode ser de choro, pode ser de remédios. O momento pode ser de abandono, de rejeição. Mas eu preciso dizer para você, isso não é tudo na sua vida. Porque os momentos passam. Os momentos não são tudo da nossa vida. Mas a sua essência não vai mudar. Deus continuará te achando, mesmo no pasto, mesmo sofrido, mesmo marcado. O momento ruim vai passar e você sobreviveu ao momento ruim. Você não negou, você não largou, você não traiu, você não se corrompeu, você não sentou na roda errada, você teve que comer marmita fria, você teve que lavar roupa na beira da pia, você teve que usar balde d'água para usar como água da sua descarga, você teve que tomar banho frio, você teve que andar a pé, você teve que usar roupa dos outros, você teve que usar sapato furado, mas Deus não falhou e não falhará com você. Meu irmão, Deus nos sonda nos lugares e situações mais estranhas e difíceis. Esta noite, aqui nesta casa, como uma voz profética de Deus nesse ambiente, eu preciso dizer à tua alma, e se você tem fé no teu coração, prepare-se. Deus está sondando você. Deus está olhando para você com um olhar diferente. Porque você não tem tudo o que você quer, nem come tudo que você quer, nem veste tudo o que você quer. Você não mora onde você quer, mas a tua essência, isto para Deus é maravilhoso. Querido, às vezes Deus nos permite lugares e situações para que a gente possa mostrar a nossa essência. Eu poderia aqui citar alguns exemplos, e talvez a sua memória agora te traga algumas lembranças de ambientes, de atmosfera, situações que você falou: Deus, por que isso comigo? Por que isso aconteceu aqui em casa? Por que isso está acontecendo na minha vida? Ah, Senhor, tem dia que você não tem força para orar. É como se o diabo viesse e te esbofeteasse. Está pregando, mas não está vivendo. Está cantando, mas não está recebendo. Abençoa a casa dos outros, mas está faltando na sua. E você pergunta: por que isso comigo? Se eu oro há 10 anos,
Eu oro há tantos dias, levanto de madrugada. Parece que essa maldade não tem fim. Parece que aquilo que é errado virou certo e o certo virou errado. E a tua alma às vezes quer sair do teu corpo. Só você sabe as dores que você passa. E você pergunta, por que isso comigo? Porque Deus quer revelar tua essência. Por isso que alguns ambientes nos agridem, nos machucam, nos ferem. Por isso que a língua das pessoas muitas das vezes é mais afiada do que uma espada de um samurai. As pessoas às vezes não ponderam para ofender você. Sabe, existem pessoas que são treinadas pelo diabo para te machucar. E você pergunta, por que isso comigo? Por que as coisas comigo são mais difíceis? Por que para mim as coisas demoram mais para dar certo? Deus, eu não entendo. Eu tento seguir a palavra, pregar aquilo que é certo, mas eu não entendo. Deus, às vezes, querido, vai nos permitir esse ambiente, vai nos permitir essa atmosfera, mas não será por muito tempo, não será sempre assim. O Senhor está mudando o cativeiro aqui, o Senhor está mudando ciclos aqui, o Senhor está restaurando, o Senhor está renovando, querido. Por isso, às vezes, querido, Deus vai nos permitir situações e fatos que a gente vai dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. E nessa hora talvez o diabo fale assim, agora ele pula, agora ela sai, agora ele desiste. Mas você continua com marcas na sua memória, na sua vida, mas você está no culto agora, você está louvando agora, você não tinha saúde para estar aqui, você não tinha alegria física para aqui, você talvez esteja vivendo os piores momentos da sua vida, mas deixa eu dizer algo para você, Deus vai te arrancar desse pasto, Deus vai te tirar deste ambiente, e Deus te usará para abençoar a vida de pessoas, para restaurar feridas de doentes. Deus vai te usar para ser aconselhador, aconselhadora. Deus vai restaurar tudo que você já perdeu. Querido, Deus nos arranca de lugares e situações para um novo ciclo, um novo tempo e uma nova glória. E mesmo em meio ao pasto, deixa eu dizer algo para você caminhando para o fim. Mesmo que você esteja com essas características de quem está vivendo no pasto, que não é tão glorioso, há uma palavra de Deus para você e para mim. Avance, diga avance. Fala mais forte, diga avance. Diga para quem está perto de você, me ajuda, diga avance. Diga não desista. Fala forte, não desista. Deus está te socorrendo. Avance. Talvez a tua voz esteja embargada por choro, por uma rouquidão e por uma dor. O Senhor te diz: avance, avance, porque está chegando a hora da mudança. Oh, querido, é possível que no pasto dores estejam fazendo você sofrer, mas siga em frente. Siga em frente. Não se trave pelo pasto. Não enterre o seu talento. Não enterre os seus tesouros. Não enterre os seus dons. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta com Deus do talento, dos dons e do tempo. O tempo às vezes é nosso amigo, mas às vezes é nosso inimigo.
um dia o fator tempo será colocado diante de você e Deus, de mim e Deus. O que você fez com o tempo que Deus te deu? O que nós fizemos? A sua idade não significa nada para Deus. Mas escute agora. A sua identidade modula o seu ambiente. A sua identidade, a identidade da senhora. Pode todo mundo estar ao redor vivendo em pecado, sujeira, o que não presta. Mas a sua identidade, quando você chega, ela faz o ambiente se modular. Eu errado tem que... Vocês eu não sei, mas eu tenho a minha identidade. Eu tenho. Meu ambiente, ele é soberano sobre o meu comportamento. Eu não posso permitir que circunstâncias alheias venham mudar o meu comportamento. Mas a minha identidade vai modular o ambiente. E o meu ambiente, aquilo que eu estou gerando aqui, tem 10 aqui, 5 ali, não tem problema. Eu, dentro do meu espaço, dentro daquilo que eu sei fazer, dentro daquilo que eu creio, eu aqui, eu serei soberano. Eu adorarei mesmo quando as dores estiverem altas. Eu sofrerei mesmo quando as pessoas me abandonarem. Eu vou chorar talvez mais uns dias, mas a palavra diz que o Senhor está escolhendo. Ele disse para Samuel: Samuel, vá à casa de Jessé, porque lá tem um menino que não sabe. Põe a tua mão de novo sobre o teu peito. Lá tem uma pessoa que não sabe. Ei, lá naquela casa tem alguém, naquele bairro tem alguém, naquela igreja tem alguém. Ei, tem alguém naquele lugar que não sabe, mas eu vou derramar um óleo sobre ela. Eu vou derramar um óleo sobre ele. Que todos aqueles que não creram, um dia vão receber dele a misericórdia, o trono, porque esta pessoa é alguém que deu essência. Não se defenda das críticas. Seja um com Deus. Perca seu tempo se justificando, porque o diabo só precisa disso para te distrair. Então não se distraia com as afrontas e com as críticas. Se cale nas críticas e das críticas, porque é Deus que vai te defender. Você acredita nisso, irmão? Se você entrar no jogo de responder provocação, as críticas, você está tirando de Deus o direito de Deus de defender. Cale-se, creia, adore. Deus está te defendendo, Deus está te mudando. Deus é especialista de usar pessoas no meio do caos. E eu termino aqui. Deus é especialista. Gideão estava malhando trigo no meio de tudo contra, no meio de tudo errado. Ele estava malhando trigo escondido. E o Senhor manda o anjo e diz assim: vai nessa tua força. Parecia que Gideão, e ele mesmo diz, é dele a frase: eu sou o menor da casa do meu pai. Deus é especialista de usar pessoas no meio do caos. Então você e eu não somos diferentes. Deus pode usar. E eu vou dizer agora para os que creem: Deus vai usar. Quando Samuel vai na casa de Jessé, Davi é o único que não está na vista de Samuel. Ele é o único que Samuel não conheceu no primeiro momento. Mas Deus conheceu Davi no pasto, como conheceu Gideão malhando no lagar. José estava na prisão. Já tinha se passado alguns anos. Foi acusado injustamente. Mas foi na prisão que Deus usou alguém para lembrar de José. José foi lembrado quando ele estava preso. O amor de Deus não tem nada a ver com os nossos acertos.
Eu não estou dizendo que os nossos erros não podem nos trazer consequências. Sim, eles podem. Mas o amor de Deus não tem nada a ver com os nossos acertos. Por que isso está acontecendo comigo? Porque você é um escolhido de Deus. Você é alguém que Deus vai usar com muita autoridade, se você crer. Por que você até agora não se jogou? Porque você sabe o Deus que você serve. O amor de Deus é tão forte por você, por mim, que mesmo quando nós erramos, o amor de Deus se mantém na mesma intensidade. Pastor, então eu vivendo no erro, Deus está tudo bem? Entenda, mesmo quando erramos, o amor de Deus por você não diminui. Deus não deixa de te amar porque você fez algo que não era certo. Deus me amava 100%, mas depois aquilo que eu fiz diminuiu para 80%. Não. O amor de Deus por você não diminui. Ele continua te amando. Os nossos erros não impedem Deus de continuar amando. Isso não tem nada a ver com aquilo que a gente pode colher. Lembre-se, o quanto Deus te ama, independente de quanto nós o amamos. Lembra-se de Jesus, que olha para os homens e diz assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mesmo no sofrimento, mesmo no abandono, mesmo na angústia, mesmo na zombaria, mesmo na traição, Jesus continuou te amando, nos amando. O amor de Deus por nós é incondicional. Deus nos ama mesmo quando sabe que a gente não está amando Ele do jeito certo. Deus nos ama mesmo quando a gente não age 100%. Deus sabe e o ama quando você faz as coisas certas, mas também quando faz as coisas erradas. Esse moço, Gideão, José e outros tantos na Bíblia, resolveram doar-se para Deus. Resolveram entregar-se para Deus. E porque eles se entregaram, eles prosperaram. Então eu quero dizer para você que recebedores sobrevivem, doadores prosperam. Pessoas que doaram a sua vida, Deus os prosperou. Há uma diferença de quem recebe, mas quem doa, Deus faz habitar em lugares que outros ainda não foram. Deus entrega coisas diferentes. Você, quando se doa, Deus vai usar o seu testemunho para dizer para os outros: Ele está aqui hoje, mas eu o conheci no pasto. Por isso que quando você estiver sentado num outro ambiente, numa outra atmosfera, num outro lugar, algumas pessoas vão dizer assim: também pudera. Olha onde ele mora. Olha no que ele se veste. Olha o que ele tem. Porque o diabo é bom para querer distrair as pessoas com esse tipo de crítica, com esse tipo de comentário, para fazer a gente perder o foco. Só que Deus sabe quem é você. Palavra de hoje: por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus quer usar o seu testemunho para ganhar outras pessoas. Eu vou profetizar sobre a tua vida, Aguinaldo, porque Deus usará o que você está vivendo agora para trazer outras pessoas para o reino dele. Tudo que você está vivendo no pasto hoje, a marca, a dor, o sofrimento, as tuas renúncias, as tuas angústias, tudo que você está vivendo hoje, você vai poder usar um dia para dizer para outras pessoas que passaram ou que estão passando pelas mesmas coisas que você. Deus usará o que você está vivendo e vai dizer: olha ela, aonde Deus vai colocar a senhora. Nunca se esqueça que doadores prosperam. Eu vou repetir: doadores prosperam. Recebedores
são apenas abençoados. Pastor, como apenas abençoado? Há uma diferença de entregar-se para Deus, como Davi se entregou. Por esses dias, Deus vai te colocar numa sala. Por esse dia, ou esses dias, Deus te colocará em alguns ambientes, que algumas pessoas vão olhar e dizer: o que ela está fazendo aqui? Por esses dias, o Senhor te levará a assinar algumas coisas novas, e alguém vai dizer: como que ele conseguiu ter esse negócio? Por esses dias, alguém vai olhar e dizer assim: não estou entendendo, eu não era o primeiro da lista, não estou entendendo, essa pessoa aqui não fez metade do que eu faço, essa pessoa aqui não tem expressão nenhuma. Por esses dias, o Senhor vai fazer uma reviravolta lá no pasto. Deus está nos levando para um outro ambiente que não é mais de pasto. Deus estará te levando para uma nova atmosfera, para um novo ambiente, para um outro ciclo, com pessoas novas. Deus vai te surpreender, talvez, por que não, com um salário melhor. Deus vai te surpreender com aquela oração de 15, 20 anos que sua mãe orava, seu pai orava. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. E quando esse momento chegar, você vai dizer assim: agora eu sei por que eu passei por aquilo. Hoje a palavra que Deus entrega para nós é essa. Por que isso? Porque você é alguém que Deus tem um projeto diferenciado. Fique em pé, vamos adorar o Senhor Jesus.